Eu vou trazer aqui agora uma discussão para a gente discutir de uma forma bastante direta como é que a gente planeja no dia a dia a ajuda para o paciente. Eu queria primeiro passar a palavra para a Fabiana e perguntar, Fabiana, quem é você? Eu sou doutora Fabiana, trabalho com o Rodrigo em nutrologia, fiz a minha formação no Hospital Albert Einstein, onde eu tive o prazer de conhecer vocês, e fiz... Não, mas ó, você já está dando spoiler lá na frente, eu queria só saber quem é. Você já falou que você trabalha com o Rodrigo e trabalha na nutrologia. Agora a pergunta é, quando é que você ficou sabendo da nutrologia? Foi na faculdade? Foi passando lá no Einstein para fazer PCR de Covid? Como é que você ficou sabendo? Na verdade, eu iniciei minha formação como psiquiatra, né? E lá na frente, eu também... Minha família trabalha com produção alimentar aqui no Sul, e através do Dr. Rodrigo eu soube da especialização em nutrologia do Einstein, onde foi que a gente se interessou em estudar mais a fundo a obesidade, como que funciona realmente. Eu queria passar a palavra para o Rodrigo agora, Rodrigo. Quem que é você, além de ser a pessoa que trouxe a Fabiana para a nutrologia? Sim. Muito obrigado pela oportunidade, Guilherme, Paulo. Um prazer estar aqui. Eu sou médico, comecei trabalhando como clínico geral e acabei descobrindo a nutrologia depois de formado, depois de um tempo de trabalho, porque nada disso é nos passado durante a faculdade, né? A gente não tem noção de como tratar a obesidade, de como orientar uma alimentação durante o curso de medicina. É bem raro, eu acredito, ter essa oportunidade. Você tocou num ponto importante, né? Acho que 2019, né? Saiu no JAMA um artigo falando sobre o fato de que já passou da hora dos médicos dizerem que não entendem sobre alimentação. Ou seja, é fundamental que todos nós, profissionais de saúde, estejamos entendendo sobre alimentação, sobre exercício, sobre medicação, sobre as doenças, porque a gente precisa entender para poder orientar. E principalmente no tratamento da obesidade, né, não existe, aí até já adiantando discussões que a gente ia ter mais para frente, mas não existe nenhum remédio que emagreça, né? Existe medicação para o tratamento da obesidade. Então, o tratamento vai envolver falar sobre alimentação e exercício. E fala, então, como é que você foi chegando Como é que você chegou na nutrologia e na gente? Eu cheguei na nutrologia através do Rodrigo, né? Ele me trouxe o curso, a gente fez uma seleção e fomos até São Paulo. Isso a gente não combinou de falar, mas o curso é excelente, mas a gente tem uma amizade, né? Existe... a gente está em casa e só agrega, assim, é uma grande família lá dentro do hospital. Então, assim, eu fui chegando e eu sou criada no campo com produção alimentar, e eu queria estudar, eu estudei a parte psiquiátrica, né, da obesidade, mas não só medicamento também é o que tu já falou, não é o caminho. Eu precisava realmente estudar outras vias para... Eu estava falando antes também, né, Fabiana, como estava te incomodando um pouco a questão de que normalmente é como a gente é apresentado, né, do médico só falar de medicação, né, e a gente poder conversar com o paciente como um todo, né, e continuar com medicação também, né, então não é questão de abandonar, mas é o paciente entender que tem medicação que vai agir no tratamento e tem outras que estão só remediando, né, então, acho que a nutrologia amplia um pouco essa discussão, né. Sim. E depois da pós e durante, né, a gente continuamos nos aperfeiçoando, fizemos o curso de obesidade com vocês, fizemos o de nutrologia esportiva também, e fizemos a imersão lá na clínica da família Georelli, que também é sensacional. Que foi essencial para o nosso trabalho, assim, nos deu bastante segurança, foi uma troca fundamental para essa caminhada. Quando a gente sai de outra especialidade e se começa a atender, dá um medinho de começar o consultório, né? Sim. E aí, quando se começa o consultório, a gente se depara com uma série de questões, né? Então, fala um pouco, assim, como é que tem sido hoje a vida de vocês dentro do consultório, quais são as principais dificuldades,
para a gente poder avançar um pouco até sobre essa questão de metas, o que vocês têm visto, assim. Acho que o Rodrigo pode até citar aquele caso que ele estava falando mais cedo, né? Sim. Eu estava comentando com o Guilherme, semana passada eu atendi um retorno de uma paciente que havia consultado há 2 meses, uma paciente obesa, jovem, e ela iniciou tratamento com mudança do hábito alimentar e uma terapia medicamentosa. E em 2 meses ela teve uma perda de 10 quilos e 25 centímetros de circunferência abdominal. Só que a queixa dela é que essa perda foi só no primeiro mês, no segundo mês ela não perdeu nada. E vários pacientes se incomodam que durante 1 mês ou durante 2 semanas eles não têm perda de peso ou mudança. Essa é uma das maiores dificuldades, é fazer eles entenderem que a mudança tem que ser constante, não é rápida. Eu sempre questiono os pacientes quanto tempo eles demoraram para atingir aquele peso. Não adianta, eles não vão perder aquele peso em 1 mês ou 2 meses. Então, essa é uma discussão ótima, Rodrigo, porque é o seguinte, vou até botar o slide aqui para ajudar na discussão. Quando a gente está discutindo o tratamento da obesidade, né, a gente está discutindo não a doença obesidade, a gente está discutindo a pessoa com obesidade. E a pessoa, quando ela chega no consultório, ela chega de diversos lugares diferentes, então é natural que ela chegue com expectativas diferentes. Quando a gente está vivendo hoje nesse mundo do Instagram, que todo mundo está postando tudo, resultados maravilhosos, fica parecendo que existem resultados que tem que ser a regra, né? Então, eu trouxe, até foi uma coluna que eu fiz essa semana para o UOL, né? Que é como discutir metas dentro de um consultório médico, né? Então, eu achei muito legal e trouxe para essa reflexão aqui, porque ela não é especificamente sobre obesidade, mas ela tem tudo a ver sobre a maneira da gente encarar a obesidade. Então, a primeira é que quando a gente tiver um paciente... Então, vou dar um exemplo aqui, um paciente com obesidade mesmo, né? A gente tem que definir metas com ele, tá? E a meta tem que ser começada e discutada sobre como elas vão ser definidas. E aí ele levanta a discussão que existem várias maneiras de se colocar metas. Então, uma maneira pode ser que você vai fazer e outra maneira é o que você vai evitar. Então, o que seria fazer? Eu vou acordar todo dia de manhã e aí eu vou tomar um café da manhã com uma proteína e com um carboidrato. Então, ele vai todo dia, você vai dar a opção dele comer ovo com fruta, ou ele vai comer uma fatia de pão com cottage, ou ele vai tomar um whey protein e vai tomar, junto com o whey protein, fruta também, por exemplo. Isso você está dizendo que ele vai fazer. Só que pode ser, às vezes, aquela meta do que ele vai evitar, ou seja, eu vou evitar comer pão de queijo, eu vou evitar tomar café da manhã, eu vou evitar comer pão francês. E os trabalhos mostram números impressionantes, assim, como quando você coloca como meta objetiva, ou seja, o que a pessoa vai fazer, o resultado é muito maior do que quando você diz o que ele vai evitar, né? Depois, a outra que ele fala é um pouco isso que você falou, assim, performance versus resultado. Então, o que seria a performance? Performance seria pensar no que... performance versus... performance seria, eu quero perder 10 quilos em 1 mês, tá? Depois, os resultados seriam resultados de aprendizados do dia a dia, ou seja, o que mudar o meu café da manhã vai impactar no meu dia a dia? Ou seja, eu, ao invés de falar que eu vou perder 10 quilos, eu vou falar que o meu objetivo vai ser fazer uma refeição de café da manhã, almoço e jantar com carboidrato, proteína e gordura, e o resultado disso vai ser que eu vou ter uma menor fome. E ao ter menor fome, em médio e longo prazo, ele vai ter uma performance maior na frente. Então, focar nos resultados diários, ou seja, os aprendizados que a gente tem desses resultados, é melhor do que pensar só na performance final, tá? E a outra discussão é como é que a gente definiria essa meta, se a gente colocaria como uma meta difícil ou fácil. Então, qual o problema de botar uma meta fácil? É que ninguém respeita a meta fácil, né? E o problema da meta difícil é que, botando uma meta difícil, pode ser uma coisa muito frustrante, ou seja, é tão difícil que você fala assim, não vai dar, deixa para lá, já perdi ontem. Então, para discutir sobre o que é meta difícil e meta fácil, a dica do artigo é usar essa palavra aqui, ó, que é SMART, e dar uma nota de 0 a 10. Então, o que significa essa palavra que é SMART, tá? Para todo mundo entender. O S é de específico, o M é de mensurável, o A é de attainable, ou seja, você vai conseguir atingir esse objetivo,
O R é que tem que ser uma mudança relevante e o T é que tem que ter um tempo para você chegar nessa meta. Então, ao invés de falar para ele, ó, você vai fazer exercício para você perder 10 quilos, não. Você vai dizer para o cara que o cara vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer 30 minutos de exercício por dia, 5 vezes por semana durante 3 meses, e você vai reavaliar essa meta. Ou então que ele vai fazer 4 refeições com carboidrato, proteína e gordura durante 6 vezes na semana. E você vai fazer isso durante 1 mês e você vai reavaliar essa meta. Quando você termina de definir isso, se você vai falar para ele comer carboidrato, proteína e gordura, ou se você vai fazer, sei lá, jejum intermitente, ou que você vai focar... Então, sempre no que vai fazer e não no que vai evitar. Tentar falar menos em cortar carboidrato, cortar açúcar e falar, ó, você vai comer isso, isso e isso. Você vai fazer esse exercício, você vai fazer esse tipo de orientação, e aí você pergunta para o paciente de 0 a 10 que nota ele dá, sendo de 0 a 10, né? Ou o quanto que ele acha que vai conseguir fazer isso. Então, 10 ele tem certeza que ele vai conseguir, tá? 7 ele acha que vai conseguir. Se a nota dele for abaixo de 7, ou seja, 6 ou menos, significa que está muito difícil de ser feito e aí não serve para ele nesse momento, tá? Então, normalmente não serve nota 10 e nem serve nota abaixo de 6. Tem que ser ali 7, 8, porque tem que haver um desafio para o paciente fazer, tá? E outra dica que eu achei super legal do artigo é você falar em plano B também. Porque você pode se programar para fazer exercício, só que um dia pode chover. Você pode se programar para comer carboidrato, proteína e gordura, e um dia você pode jantar às 7 da noite e eu ligar para você e chamar para fazer uma live. E aí o que você vai fazer, né? Então, o plano B pode ser ter uma barra de proteína. O plano B pode ser que no dia que você não consegue sair para correr na rua, você vai fazer um HIIT, 30 minutos fazendo polichinelo com um intervalo de 10 segundos. Então, é importante que nesse tratamento da obesidade a gente tenha alinhado todos os profissionais de saúde para a gente saber como é que a gente vai ter plano A, plano B e orientar sobre essas metas.